guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daremos início agora à nossa aula 8.2 de Review and Exercise, so let's begin. Olha aí, aula 8.2. E aí vocês lembram muito bem que a gente falou sobre o tema do Used to. O título da aula foi Girls Power, poder feminino, poder das garotas. E aí era o nosso objeto de estudo, a questão do used to, que significa costumava, ações que você costumava fazer e não faz mais. Lembrando que esse D aqui você não pronuncia, tá? Então, used to é como se fala, e na forma afirmativa vai ser assim, você precisa do seu sujeito da oração, obviamente, e logo depois você usa a expressão used to desta forma aqui. O seu verbo principal, ele não vem com nenhuma alteração, ele vem da sua forma base, porém sem a partícula to, certo? Porque todos os verbos do infinitivo vêm com to, não precisa vir. E aí temos essa frase, girls used to wear only skirts. As garotas costumavam vestir somente saias. Na negativa, o que acontece é a seguinte situação, você precisa do seu auxiliar no passado, do passado simples, que é o did. Então, ele vem tanto na negativa quanto na interrogativa as well também. Aí você tem o did aqui junto com o not, que ele está da sua forma contraída. Did not, didn't é a mesma coisa que did not. Você pode usar das duas formas, lembrando que essa aqui de cima é mais formal. Então, você precisa do seu sujeito, mais o didn't ou did not. E aí você precisa da sua partícula used to, e dessa vez você não vai usar, olha só, você não vai usar o D desta vez. Agora até me ocorreu, será que eu comentei isso na aula 8.1? Acredito que eu tenha comentado, espero. Você não usa o D no final, certo? Você só vai usar a palavra use mais a partícula to e logo depois o seu verbo. Women didn't used to vote, as mulheres não costumavam votar. Na interrogativa, você já sabe, coloca o auxiliar na frente para fazer pergunta, que é o did, logo depois sujeito, que aqui é women, mulheres, a expressão used to sem o D no final, ele só usa esse D nas formas afirmativas. Então, didn't women, did the women used to take contraceptive pill? As mulheres costumavam tomar pílula contraceptiva? Enfim, né? E aí nós vimos também, eita, muito doida aqui a professora, e nós vimos também as palavras confusing words que foram right e right, right com R e right com W. Ambos falam da mesma forma, tem grafias diferentes e também traduções diferentes. Right significa correto, direito em relação à lei e direita em relação à direção, ao contrário de esquerda. E write com W significa escrever. Simples, fácil. E agora chegou o momento das atividades. Momento que você... momento que você... Quase que eu caio, hoje tá demais. Momento que você vai prestar atenção, tem um texto aí. Foca, responde, tá bem facinho. E vejo vocês right away. We're back, estamos de volta. I'm back. E agora sim, let's correct the exercise. So let's go. Atividade de sala, momento de tirar nossas questions. E temos aí esse texto, que vocês podem ver, tem muitas palavras difíceis nesse texto. E também são 2 slides de texto e vocês têm uma questão aí. Essa questão número 1, você vai aplicar aquela reading strategy que a gente viu sobre o skimming, que ele pega o que? A ideia central do texto. Para isso, você nem sempre, não é preciso você ler todo o texto. Claro que nós vamos ler o texto, anyway, de qualquer forma, porém a ideia central você pode achar lá no seu título do texto. O título do texto pode ter a resposta correta. Então, vamos entender o que ele pede aqui. Olha lá, após a leitura do texto, pode-se inferir como ideia central. Os direitos constitucionais nos EUA
Estados Unidos da América. B, os direitos das mulheres brancas dentro do território americano. Temos 2 vezes Estados Unidos sendo comentado aqui. Provavelmente o texto pode ser sobre os Estados Unidos, mas algo, não somente dos Estados Unidos, né? Tem algo a mais aí. Letra C, os direitos das mulheres dentro do território americano. Então, a gente vê mulheres repetindo 2 vezes, sendo que na B somente mulheres brancas e na C mulheres de forma geral. Letra D, a questão do sexismo americano. E letra E, a luta feminista em território americano. Perceba que os Estados Unidos americano repete o tempo inteiro nas alternativas. E mulheres 2 vezes, feminista que dá a ideia de mulheres também. Sexismo também dá essa ideia. Então vamos lá. O que será que é a ideia central desse texto? A gente tem aqui, ó. No meu título, onde você vai prestar atenção primeiramente, olha só, US, Estados Unidos. Rights women have gained since earning the right to vote in the US. Então aqui eu já tenho a minha resposta. A gente viu que right significa também direito no sentido de lei, né? Então, o direito que as mulheres ganharam desde que elas conquistaram o direito de votar nos Estados Unidos. Então, o direito repete 2 vezes aqui tá sem o S. Então, o direito de votar nos Estados Unidos. Então, a única resposta que a gente poderia dar aqui para a nossa questão de número 1 seria qual? Letra C, os direitos das mulheres dentro do território americano. Aqui não fala sobre a questão do voto, mas fala dos direitos de forma geral dentro do território americano e das mulheres. Não está separando nenhum tipo de mulher. Então, mulher de forma geral. Vocês já vão entender porque eu estou falando isso, porque o texto tem uma pegadinha dessa situação aí. Já já vocês vão entender. Olha lá, vamos começar a ler o texto? On August 18th, 1920, the 19th Amendment was ratified, which granted white women the right to vote. Então, aqui diz que em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda foi ratificada, o que garantiu às mulheres brancas, presta atenção, aqui são apenas white women, o direito de votar. Em some states, em alguns estados, black women, as mulheres negras, didn't use to vote. Olha só aqui a nossa expressão do used to na negativa, portanto o meu use não tem o they aqui, tá? Então elas não costumavam votar until the 1960s. Ou seja, elas não costumavam votar até o ano de 1960, né? Os anos de 1960. Due to voter registration restrictions put in place to deny voting rights to people of color. Devido às restrições de voto que foram colocados para negar os direitos de voto das pessoas de cor. Acredita uma coisa dessa? Um absurdo, né? Mas isso lá nos anos 60 realmente era uma outra história, outra situação. Muito complicado, inclusive, para as black women que moravam nos Estados Unidos nos anos 60. Since then, desde então, women have fought for their rights to obtain a safe and legal abortion. Então, desde então, as mulheres elas têm lutado pelos direitos dela para obter um aborto legal e seguro. Fight on the front lines, lutar nas linhas de frente, nas guerras, and marry the people they love. E casar com as pessoas que elas amam. Então, são 3 tipos de situações aí que elas estavam lutando em relação aos direitos dela. Não somente esses 3, como outros mais, né? Das mulheres. Much of this progress was achieved. Ou seja, muito desse progresso foi alcançado by using the power to vote. Usando o poder do voto.
né? Então, precisando desse poder, desse voto para atingir esses progressos. Below are 5 rights women have gained since earning the right to vote to celebrate the power of women's voices. And remember that the vote counts this election year and every year after. Então, olha aí. Ela diz o seguinte, abaixo há 5 direitos que as mulheres ganharam desde que elas obtiveram o direito de votar para celebrar o poder das vozes femininas. E lembre que o voto conta nesse ano de eleição e todo ano após isso. Certo? Então, nós temos aqui algumas referências numéricas, que vai de 1960 até 2015, coisas que elas conseguiram, os direitos foram concedidos às mulheres nesses anos. Então, em 1960, the birth control pill, então, a questão da pílula de contraceptiva. 1970, be paid the same as men for the same work. Ser pago da mesma forma como os homens pelo mesmo trabalho, certo? Antigamente as mulheres ganhavam menos, não sei nem se só antigamente, né? Mas vamos deixar para lá. 1973, women could legally get abortions. Então as mulheres puderam legalmente fazer abortos. 2013, women allowed to fight on the front lines. As mulheres conseguiram o direito de lutar nas linhas de frente, nas guerras. 2015, women could finally marry other women. As mulheres puderam finalmente casar com outras mulheres. Correto? Então, olha só. O que a questão 2 pede? Diferente da 1, a questão 2, ela já pede o quê? Uma coisa mais pontual. Então, olha só, o trecho Black women didn't used to vote until the 1960s pode ser entendido como. Então, ela quer o que aqui? Ele quer que você nem precisa botar no texto, a não ser que você queira, né? Mas você vai interpretar esse texto aqui. Esse trecho do texto. Black women didn't used to vote until the 1960s. Que o quê? As mulheres negras não costumavam, até que vocês já sabem traduzir, votar. Bem fácil, dá para entender que é votar. Até o ano de 1960. Os anos 60. E olha aí, como é que vai ficar essa ideia de uma outra forma? Letra A. Que as mulheres tinham direitos diferentes dos homens quando se tratava do direito ao voto? Não exatamente as mulheres de uma forma geral. Aqui a gente está falando de black women, somente black women. B, que até os anos 60, mulheres brancas e negras não tinham o mesmo direito ao voto. Essa aí tá bem bonita. Mas vamos ler as próximas. Letra C, que as mulheres brancas obtiveram mais direitos que os homens depois dos anos 60. E aí? Letra D, que as mulheres brancas são privilegiadas. E letra E, que as negras sofrem preconceito racial. Tem algumas alternativas aí? Eu diria que 2 ou 3 que chamam a atenção. Só que 2 dessas estão ainda vagas. Uma não faz muito, é a D e a E. Ela não está exatamente entregando o que o trecho está pedindo. Então, eu ficaria com a letra, que é a letra correta, a letra B. Por que eu ficaria com a letra B? Pelo simples fato de, quando diz aqui que até os anos 60, aqui está dizendo, ó, até os anos 60, as mulheres brancas e negras estão comparando as duas mulheres, né? Mulheres brancas e mulheres negras, 2 mulheres modo de falar. Elas não tinham o mesmo direito ao voto. Por quê? Porque as mulheres brancas já podiam votar, as negras não podiam, certo? Então, esse trecho, com certeza, ele traz mais entendimento
a letra B traz mais o que se pede lá na questão 2 desse trecho. Então, com certeza, quem marcou a letra B acertou. Parabéns, congratulations. Questão 3. Complete as frases com used to e a forma correta dos verbos entre parênteses. Então, vamos lá. Letra A, como é que vai ficar? Temos uma negativa, to have. Então, girls didn't used to have the birth control pill before 1960. As mulheres, as garotas não costumavam ter a pílula contraceptiva antes de 1960. Então, o verbo have aqui ele fica da mesma forma, só que ele não fica com to. Esse to que vem aqui na minha frase não é o to do meu verbo que está aí. Esse to faz parte da questão do used to, tá? Então, vou explicar novamente na B, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Letra B. Letra B não tem, letra B é afirmação. Então, vamos voltar mesmo aqui para a letra A. Se vocês acham que esse to aqui é o que vai para cá na minha frase, não é, tá, galera? Esse to não é o mesmo, porque o meu verbo está aqui como to have, porque assim é como o meu verbo fica na sua forma no infinitivo, ficando assim, ó, ter, o verbo ter. Ele não está conjugado, ele passa lá para a minha frase na sua forma base sem o to. Esse to que está aqui faz parte da minha expressão, tá bom? A minha expressão que é a expressão used to, que é usado somente em frases afirmativas. Como é negativa, tá did, not ou didn't, used to, sem o meu de, tá? Então faz parte da expressão esse meu to, beleza? Na B, vamos ter o verbo to work. Então, women used to work. Used to work é same as men, but they were not well paid. Então, as mulheres costumavam trabalhar da mesma forma que os homens, mas elas não eram bem pagas. Letra C, before 2013, temos o verbo to fight. Então, did used to fight on the front lines. Então, por que a gente fez assim? Porque é uma pergunta. It's a question. Então, quem que vai vir lá primeiro? Vai ser o meu auxiliar, que é o did. Ele vai vir antes do meu sujeito, que é mulheres. Aqui antes tem uma informação. Used to fight, sem o meu D no final, no meu use on the front lines. É uma pergunta. Before 2013, did women used to fight on the front lines? Letra D, women é uma afirmativa. Women used to marry men their family had chosen. As mulheres costumavam casar com homens que a família delas tinha escolhido. Nossa. Letra E. Women, negativa, didn't used to get divorced. As mulheres não costumavam se divorciar. Didn't used to get divorced. Muito bem. Letra 4, aliás. Questão 4. Vamos lá, o tempo está curto, então a gente vai fazer assim. Complete com right com R ou right com W. Vocês já sabem o que significa cada um deles. Então tá lá, every woman has the to a fair trial. Ou seja, aqui já mata, julgamento justo. Se é julgamento, então é direito. Toda mulher tem direito de um julgamento justo. Has the right to a fair trial. A letra B foi sozinha, nem cliquei. Mentira, cliquei sim, foi sem querer. I love to write Christmas cards. Ou seja, eu adoro, eu amo escrever cartões de Natal. Letra C. What is the... Aí aqui eu tenho. Qual é a hora para a aula? Então, aqui seria o quê? Escreveu correto? Correto, né? Então, what is the right time for class? Letra D. Do what is and honorable. Ou seja, faça o que é, do what is, faça o que é certo, correto e honrável. Letra E. You can on both sides of the paper. Você pode alguma coisa nos dois lados do papel. Então, só pode ser o ato de escrever. Você pode escrever dos dois lados do papel.
E é isso. That's it for today, folks. Espero que vocês tenham feito e acertado tudinho. Vejo vocês na próxima aula. See you then. Bye.